Jerusalém para Jericó. Podemos dizer que no meio desse caminho, no meio desse trajeto, esses salteadores se aproveitou da oportunidade, pegou esse homem, bateu esse homem, com certeza machucou bastante esse homem, levou seus bens, roubou tudo que ele tinha, e diz a palavra que esse homem ficou deixado ali para morrer. Por que ele foi deixado ali para morrer? Porque nós vimos que ele ficou ali semi-morto. Então ele ficou praticamente sem vida. Sem vida. Então, mostrando para os irmãos que Jerusalém significa lugar de paz. É também chamada de casa de Deus. Mostrando também que Jericó significa maldição. Assim também como existem outros significados. Se eu não me engano, cidade da lua também é um dos significados. Talvez porque o povo daquela cidade, eles eram politeístas. Eles adoravam deuses estranhos. Vários deuses estranhos. E ali eles também adoravam a lua, eles adoravam as estrelas, eles adoravam o sol, eles adoravam o mar. Então tudo para eles era algo para eles estarem adorando. Como eu disse, fora ali os deuses estranhos que eles adoravam. E muitas práticas havia ali, é claro, pecaminosas. Senhor Jesus. Então, um desses significados, irmãos, lugar de maldição. E esse homem, ele foi pego justamente no momento em que ele descia para Jericó. Senhor Jesus. E daí, irmãos, eu também falei a respeito de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde nós vimos que nós somos santuários de Deus. Nós somos santuários de Deus. Você é o quê? Um santuário de Deus. Você é um santuário de Deus. Você é um santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, irmão. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Amém. Nós, irmãos, não estamos sozinhos. Nós, irmãos, nunca estivemos sozinhos aqui. Nunca estivemos sozinhos. Eu posso estar sem a presença do meu filho, sem a presença da minha esposa. Eu posso estar sem a presença dos irmãos. Mas eu nunca estive, irmãos, sem a presença de Deus, irmãos. Amém. Nunca estive sem a presença de Deus, e eu também acredito que você nunca esteve sem a presença de Deus. Deus sempre cuidou de você. Deus sempre cuidou de você nos seus momentos de alegria, e Deus também sempre cuidou de você nos seus momentos de tristeza, irmão João. Deus sempre cuidou de você nos seus momentos de angústia, que você não tinha talvez alguém para conversar, para falar ou até mesmo para desabafar. Muitas pessoas têm desabafado comigo os seus problemas, as suas dores, os seus traumas. Mas por que tem feito? É claro, por causa que nós temos base na palavra, mas também por causa do meu trabalho. Então, muitas vezes é algo recorrente, é algo diário. Muitas vezes, ouvir a dor das pessoas. Ouvir o que as pessoas de fato passam e que muitas vezes não tem alguém ali para falar, para conversar. Até mesmo porque existem muitas pessoas
que têm até mesmo medo, receio de serem julgadas. E por isso, muitas vezes, se prende ali e fica no seu canto. Senhor Jesus. Mas o que é que eu estou dizendo, irmãos? Que Deus, Ele nunca, irmãos, nos abandonou. Deus, irmãos, Ele nunca nos deixou sós. Deus, irmãos, Ele é o nosso Consolador. Deus, irmãos, Ele é o seu Consolador. Ele é o seu socorro, irmãos. Amém. Aleluia, irmãos. Ele é o meu socorro. Ele é o seu socorro. Amém. Senhor Jesus, Ele é o meu socorro, irmãos. Então, Ele é aquele que não tem nos abandonado, irmãos. Ele é aquele que nunca deixou você. Irmãos, Deus é aquele que está 24 horas presente na sua vida, irmão. 24 horas Deus, Ele é presente na sua vida. 24 horas o Espírito Santo de Deus, Ele está presente na sua vida. Mas por que, irmão Tiago? Porque nós acabamos de ver. Não abrimos aqui, mas está escrito lá em 1 Coríntios 3,16. Santuário do Espírito Santo, casa de Deus. Amém. Somos nós. Muitas vezes eu compartilhei com os irmãos lá em feira. Eu não consegui, irmãos, ficar sentado na cadeira. Eu não consegui, irmãos, ficar parado na cadeira. Muitas vezes eu acho que eu ficava até ansioso sentado na cadeira. Mas na verdade, irmãos, é o Espírito, irmãos, dentro de mim. É o Espírito, irmão, se movendo, irmãos, assim dentro de mim. É o Espírito, irmão, se movimentando, irmãos, dentro de mim. E aí, quando eu fico sentado ali na cadeira, esse Espírito, irmãos, ele não é um Espírito que fica parado. É um Espírito que vive em movimentos, irmãos. Amém. O Espírito que habita em você, que habita em cada um de nós, é um Espírito que vive em movimentos, irmão. Amém. Não é um Espírito que fica ali parado. É um rio exatamente de águas vivas. É um rio que flui, irmãos. Então, muitas vezes, eu tentei até ficar calado nas reuniões. Mas, irmãos, o Espírito está ali dentro, irmãos. Não permitindo ficar sentado, não permitindo ficar parado, não permitindo, irmãos, ficar calado, porque Ele quer se movimentar. Ele quer fazer algo, irmãos, e Ele quer fazer por meio de cada um de nós, irmãos. Ele quer fazer por meio de mim e de você, porque Ele habita em nós. Ele habita dentro de cada um de nós. Eu gostaria que você entendesse isso. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Existe alguém aí com você. Amém. Existe dentro de você alguém, irmãos. Eu costumo dizer que existe uma pessoa dentro de você. Amém. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E qual é o perigo, irmãos, de nós perdermos essa presença? O perigo de nós perdermos essa presença, irmãos, é justamente uma falta de cuidado. Uma falta de cuidado. Achar que muitas vezes não acontece conosco. Achar que muitas vezes nós somos fortes. E que o inimigo muitas vezes pode não nos pegar. E aí achamos muitas vezes que nós somos imbatíveis, não é? Senhor Jesus. E aí muitas vezes nós queremos pagar um preço, que é o preço de descer de Jerusalém para Jericó, irmãos. Muitas vezes nós queremos pagar esse preço. Só, irmãos, que esse preço é um preço muito alto, irmãos. É um preço muito alto. Nós vemos aí que muitos irmãos
já caíram, irmãos, nessa armadilha de pensar que se descer um pouquinho, se perder um pouquinho, pensando que se afastar um pouquinho, vai estar tudo bem, vai estar tudo normal. Isso é um engano. E como eu disse, nós temos visto muitas pessoas, muitos irmãos, cometendo esse erro, caindo, irmãos, nesse engano, caindo, irmãos, na armadilha do inimigo, do maligno, como nós vimos também na primeira mensagem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde diz que o diabo, ele está andando em derredor. Onde nós vimos em João, capítulo 10, versículo 10, que Satanás, ele é o ladrão. Verdade. Então, muitas pessoas, muitos irmãos, têm perdido, irmãos, o cuidado. E o que é que tem acontecido? Hoje estão em Jericó. Hoje estão em Jericó. Muitos irmãos hoje estão em Jericó. Muitos jovens hoje estão em Jericó. Por não vigiarem, por não terem cuidado, por achar que talvez isso não pode acontecer comigo, isso não vai acontecer comigo. Senhor Jesus. Amém. Então, como eu disse, descer de Jerusalém é descer da espiritualidade. Descer da espiritualidade. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós podemos dizer que nós estamos em Jerusalém, irmãos. Hoje nós podemos dizer que nós estamos em Jerusalém. Por quê? Nós estamos, irmãos, no lugar espiritual, irmãos. Ou nós podemos dizer que nós estamos nos lugares celestiais, irmãos. E meu primo me parou esses dias, estava na casa da minha tia, e ele chegou e falou: olha, eu quero que você me explique a respeito dessa Jerusalém. Adalmi. Daí eu comecei a explicar um pouco para ele, já estava conversando com minha tia. E hoje eu mandei um versículo para ele também, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, onde fala da nova Jerusalém, que é totalmente da Jerusalém terrena, que existe ainda hoje. Hoje nós vemos a Jerusalém terrena. Mas o que João viu foi algo, irmãos, realmente o quê? Celestial, irmãos. João viu a cidade santa. Olha só, eu não vou nem explicar. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Então, como eu disse, Ícaro pediu, nós vamos apenas compartilhar dessa forma, irmãos, a palavra. Louvado seja o Senhor. Mas olha só, eu vou chegar aqui no versículo 31 e 32. No versículo 31 e 32, nós vimos aqui a figura do sacerdote e nós vimos aqui a figura do levita. Duas pessoas importantes, irmãos, na igreja, podemos dizer. Duas pessoas importantes na igreja. O sacerdote, que cuida da igreja, cuida do povo, e o levita, que de uma certa forma também cuida da igreja e cuida do povo, não é assim? E cuida do povo. Exatamente, sem os dois, o culto não começa. Né? Um ajuda o outro. Um tem engajamento com o outro. E um, de uma certa forma, prega. O louvor por si mesmo, ele prega, ele fala, não é assim? Ele convence, ele cura, ele salva, ele liberta. E daí vem o irmão com a palavra para reforçar.
Senhor Jesus. Amém. E, Senhor Jesus, esse sacerdote, irmãos, nós vimos que ele passou longe, ele passou de largo, ele viu o homem caído, ele viu o homem deixado lá para morrer, ele viu que o homem, com certeza, ele estava sangrando, estava semi-morto, e o sacerdote, ele vai, ele vê o homem, porém o sacerdote, ele não quer compromisso com aquele homem, porque ele acha que ele tem algo mais importante do que ajudar aquela pessoa que está lá caída. Então ele não quer compromisso, ele viu, mas ele não quer compromisso, ele não quer pegar, ele não quer tocar, ele não quer chamar para saber se o homem está morto ou se está vivo, ele não quer compromisso, ele fica de longe. E dali mesmo, o sacerdote, ele vai embora, ele segue o seu caminho. Aí nós vimos que vem agora o levita, e o levita de igual forma age assim como o sacerdote agiu. Ele vê o homem caído de longe, era caminho, e ele também não quer compromisso não. Ele vê o homem lá caído, o homem está sangrando, e ele olha e ele pensa que tem algo mais importante para ele fazer, em vez de ajudar aquele homem. Ou de primeiro ajudar de alguma forma aquele homem. E depois seguir a sua viagem. Ou até mesmo não seguir a sua viagem. Porque o importante era ajudar o homem caído. Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, tanto o sacerdote quanto o levita, ambos, irmãos, representam a religião. Ambos representam a religião. A religião que muitas vezes, com os seus conceitos, com as suas práticas, com as suas doutrinas, em vez de ajudar, muitas vezes, mata. Em vez de ajudar, muitas vezes, atrapalha. Em vez de ajudar, muitas vezes, olha e faz de conta que não viu. Então, ambos aqui representam a religião. E o sacerdote, talvez, ele olha para o homem e ele pensa: se eu tocar nele, eu irei ficar impuro. É o que muitas vezes está na cabeça, está na mente, a religiosidade, irmãos, na mente, impregnada, irmãos, na mente, na cabeça de muitas pessoas. Então talvez ele pense que se ele tocasse ali naquele homem, ele iria ficar impuro. Ele não estaria mais puro, e agora ele teria que passar por um processo para se purificar, para ser purificado. Então é melhor não ficar impuro, é melhor não correr esse risco, é melhor seguir a minha viagem. E foi isso, irmãos, que ambos fizeram. Foi isso que ambos fizeram. Então no versículo 33 diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Olha só, irmãos, um samaritano. O samaritano vai seguindo o seu caminho, e aí ele vê o homem caído. E quando ele vê, irmãos, aquele homem caído, o que é que ele faz? Ele se achega, irmãos, para perto daquele homem. E uma vez que ele se achega para perto daquele homem, é claro, ele olha, ele observa, e ele vê a situação daquele homem. Ele dá atenção para aquele homem. Ele quer ter responsabilidade com aquele homem. Amém, querido? Amém.
Ele quer ter responsabilidade com aquele homem. Amém. Então no versículo 34, irmãos, diz assim. No versículo 34 diz assim. Então, perdão. Então aqui diz que ele se compadeceu. Ele compadeceu-se daquele homem que estava caído. Aí em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Olha só. Porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só, irmãos. Quem é que sabe? Quem é que sabe aqui? Quem foi que disse isso? Quem é que sabe aí que disse isso? Quem é que sabe? Foi Jesus, irmãos. Foi o mestre. Foi Jesus que disse isso. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, ele saiu, irmãos, pregando o evangelho, né? Pregando o evangelho, evangelizando as pessoas. Ele saiu, irmãos, visitando as sinagogas, os povoados das sinagogas, pregando o evangelho. Diz que ele estava ali não apenas pregando, mas ele estava curando as doenças e toda sorte de enfermidades. Então chegou o momento em que o Senhor Jesus, ele parou junto com os discípulos. E quando o Senhor ele para, ele olha para aquela situação, muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas passando por sofrimentos. Ele olha e ele diz justamente essa frase: vendo ele as multidões. Quem viu? Jesus viu as multidões. E quando ele viu, compadeceu-se delas. Jesus compadeceu-se, irmãos, das pessoas, irmãos. E ele disse que as pessoas estavam ali exaustas, aflitas e como ovelhas sem pastor. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que esse certo samaritano, ele se compadeceu. Ele compadeceu-se daquele homem. Esse samaritano, irmãos, ele representa o Senhor, irmãos. Esse samaritano, ele representa o Senhor Jesus. Porque assim como o Senhor Jesus, ele viu a situação das multidões em Mateus e compadeceu-se dela, esse homem aqui também, ao ver aquele homem caído, também compadeceu-se dele. E compadeceu-se, ou compadecer-se, significa o quê? Ter compaixão, irmãos. Ter compaixão. Por isso que o samaritano, ele teve daquele homem compaixão, irmãos. Amém. Nós precisamos ter compaixão das pessoas, irmãos. Amém. Nós precisamos ter compaixão dos irmãos. Nós precisamos ter compaixão dos nossos familiares. Precisamos ter compaixão do nosso próximo. Senhor Jesus, foi isso que o Senhor fez. Foi isso que o Mestre fez. Teve compaixão. Senhor Jesus. Amém. Então esse samaritano, ele representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E no versículo 34, irmãos, diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Então, ele chegou para perto do homem. Ele viu a situação do homem. E diz aqui, pensou-lhe. Esse pensou-lhe quer dizer que ele parou e ele refletiu o que ele iria fazer com os ferimentos. Ou seja, os primeiros socorros. O que é que eu vou fazer? O homem está sangrando. O homem está todo ferido. Então pensou-lhe os ferimentos. Ele pensou o que ele iria fazer com os ferimentos. Irmãos, louvado seja o Senhor, irmãos. Porque esse homem, como o irmão Givaldo falou na semana anterior, ele estava preparado, irmãos. Ele estava preparado, irmãos. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, esse homem, ele utilizou
aquilo que ele tinha. Ele utilizou, irmãos, aquilo que ele tinha. Ele utilizou o azeite ou o óleo. Ele utilizou o vinho. Ele utilizou o seu animal. Ele utilizou dinheiro. E ele utilizou a hospedaria, né? A igreja. O dinheiro, o que foi que ele fez com o dinheiro? Ele utilizou dinheiro, irmãos. Dinheiro dele, dinheiro próprio, dinheiro do bolso dele. Então diz aqui que ele utilizou 2 denários. Então ele utilizou o que ele tinha. Então esse óleo, ele representa, ou melhor dizendo, o óleo ele era usado justamente em feridas. O óleo, esse azeite, ele era utilizado em pessoas que estavam ali com chagas, com algum tipo de doença. Os sacerdotes, as pessoas, utilizavam esse óleo, esse azeite, quando havia, irmãos, alguma ferida nas pessoas. Feridas até mesmo que muitas vezes eram incuráveis. Então era utilizado esse azeite. E esse azeite, irmãos, representa o Espírito Santo de Deus, irmãos. E o mais interessante também que eu achei é que, assim como esse óleo era utilizado nas feridas, para fechar as feridas, esse óleo representando o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tem o poder, irmãos, para fechar as nossas feridas, irmãos. Louvado seja o Senhor, Silva. Esse Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem poder. Amém. E ele pode, irmãos, fechar as nossas feridas, irmãos. Amém. Ele tem poder e ele pode. Ele tem poder, sim. Mas por que ele pode? Porque nós, irmãos, você precisa permitir que ele venha curar a sua ferida, a minha ferida. Amém. Nós precisamos permitir isso. Poder para curar, o Espírito Santo ele tem. Porém, nós precisamos permitir que ele venha sobre nós, que ele venha sobre a nossa vida. E ele faça, irmãos, essa obra em nós. Fechar, irmãos, as feridas, irmãos. Amém? Amém. Fechar as feridas, irmãos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E o vinho, irmãos, o vinho também foi utilizado para lavar as feridas, irmãos. E esse vinho representa a alegria provinda do Espírito Santo. Assim também como esse vinho representa o sangue de Jesus, irmãos, que foi vertido naquela cruz, irmãos. Esse vinho representa também o sangue de Jesus, que foi derramado, irmãos, naquela cruz. E aqui diz também que esse samaritano, que ele pegou o homem agora e botou o homem nos lombos do seu animal. Ele pega o homem, põe o homem ali em cima do animal e leva o homem para onde, irmãos? A hospedaria. Leva o homem para onde, irmãos? Para a hospedaria, irmãos. E a hospedaria é o que, irmãos? A igreja, irmãos. A hospedaria é a igreja, é um lugar de cuidado, é um lugar de cura, irmãos. É a hospedaria. E como eu disse nas semanas anteriores, é na hospedaria também que Deus ele quer descansar, irmãos. Amém. É na hospedaria que Deus ele quer encontrar o quê? Descanso, irmãos. Ele quer encontrar descanso em nós. Ele quer encontrar descanso em você como santuário, como templo. Mas ele quer encontrar também descanso na igreja, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos que você possa proporcionar, que você como templo, santuário, possa proporcionar para esse Deus um lugar de paz, irmãos. Amém. É o seu corpo. Estou falando do seu corpo, estou falando do seu templo, do seu santuário. Mas que cada um de nós, irmãos,
de maneira coletiva, possamos também proporcionar para Deus, na igreja, um lugar de paz, irmãos. Amém. Que esse seja o propósito de todos nós. Que esse seja o propósito de cada um de nós. Proporcionar, irmãos, para o nosso Deus, na igreja, um lugar de paz. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, para estar finalizando, irmãos, louvado seja o Senhor. Então, esse samaritano, irmãos, ele põe o homem nos lombos do seu animal, leva para a hospedaria, cuida do homem ali na hospedaria, passa, irmãos, a noite inteira, irmãos, cuidando do homem. Aí ele diz que no dia seguinte, ele pega 2 denários e passa para quem? Para o hospedeiro. 2 denários. 2 denários são 2 dias de trabalho naquela época. Eu não sei quanto é um dia de trabalho hoje, mas nós podemos ter um pouco dessa noção. Então, 2 denários era o salário, 2 dias de salário da época. Senhor Jesus. Então o homem disse aqui, tome aqui 2 denários. E ele disse assim, Senhor Jesus, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te utilizarei quando voltar. O samaritano falou. Pagou os 2 denários e saiu. Quem foi que ficou cuidando agora, irmãos? Quem sabe aí? O dono da hospedaria. O dono da hospedaria. Que é chamado aqui de quê? Hospedeiro, não é isso? Hospedeiro. Foi ele agora que ficou responsável pelos cuidados daquele homem, irmãos. Então, para estar finalizando, assim como o samaritano colocou o homem nos lombos do seu animal e levou para a hospedaria, irmãos. Os pecados de toda a humanidade também, irmãos, foi, podemos dizer que colocado ali na pessoa do Senhor Jesus. Os pecados de toda a humanidade, os meus pecados, os seus pecados, também foi o quê? Transferido para os ombros do Senhor Jesus. E aí nós vimos aquele Jesus na cruz. E aquele Jesus na cruz, ele estava ali carregando todos os pecados, irmãos, da humanidade, irmãos. Todos os pecados, os meus pecados, os seus pecados, estava sobre Jesus naquela cruz. E naquela cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o Senhor Jesus, ele estava só, irmãos, sem a presença do Pai, sem a presença de Deus. Mas por que, irmãos? Por nossa causa, irmãos. Por nossa causa, irmãos. Jesus estava ali naquela cruz, carregando todos os pecados da humanidade, nossos pecados, sofrendo aquilo que era para nós sofrermos, sofrendo as nossas dores, morrendo, irmãos, a nossa morte. A morte que estava reservada para nós era aquela que Jesus estava morrendo, sofrendo ali naquela cruz. Jesus, irmãos, carregou todos os nossos pecados, irmãos. Jesus, ele carregou, irmãos, todas as nossas dores. Jesus, irmãos, carregou todas as nossas transgressões. E hoje, irmãos, ele nos dá vida, irmãos. Amém. E nós precisamos valorizar essa vida. Nós precisamos dar valor a essa vida. Nós precisamos dar valor ao sacrifício de Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então ele carregou os pecados de toda a humanidade, assim como esse animal carregou
esse homem, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, para estar finalizando, irmãos, nesse versículo 34, nós estamos vendo o que aqui? Nós estamos vendo, irmãos, o próprio Senhor Jesus. Nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus, Ele explicando. Ele está aqui, irmãos, dando a explicação para esse homem, o intérprete da lei, que nós vimos já no versículo 25, está no início do texto. Então Jesus aqui ele está instruindo, ele está dando exemplos para esse homem intérprete da lei, como ele deveria proceder lá naquela época, naquele dia. Ele queria saber o que era que ele precisava fazer para herdar o quê? A vida eterna. Era isso que ele queria saber. Só que ele estava querendo pôr Jesus à prova. E daí o Senhor foi falando para ele, foi explicando para ele, e foi até mesmo fazendo com que ele mesmo se explicasse, até que nós chegamos nesse versículo 34, 33 e 34, onde vemos que é o próprio Senhor falando para ele, explicando para ele, e dizendo para ele como ele deveria proceder com quem? Com o seu próximo. Com o seu próximo. Então, agora no versículo que nós acabamos de ler, 35, quem tiver com a Bíblia aberta, vamos ler para finalizar? No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Senhor Jesus. Amém. Agora, a responsabilidade é do hospedeiro, irmãos. A responsabilidade, ele mostrou que seria, aqui no versículo 33 e 34, do homem, desse intérprete da lei. Mas no versículo 35, agora a responsabilidade de cuidar do homem é do hospedeiro. E ele, como nós já vimos, disse: se você gastar alguma coisa a mais, se você precisar gastar mais dinheiro, seja lá o que for, quando eu voltar, eu irei te indenizar. Tudo eu irei te indenizar. Eu irei pagar até os juros daquilo que você gastou. Então essa responsabilidade está sobre o hospedeiro. Irmãos, Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Esse hospedeiro hoje sou eu e você, irmão. Somos nós. Esse hospedeiro, irmãos, hoje somos nós, irmãos. Mas, irmão Tiago, não somos o samaritano. O samaritano foi o exemplo que o Senhor Jesus, ele usou para aquele homem intérprete da lei. Foi o exemplo que ele usou, mostrando para ele que ele deveria proceder como ele. Ter compaixão, ter amor, ter misericórdia, compadecer-se das pessoas, ou seja, compadecer do seu próximo. Mas no versículo 35, como nós já vimos, é diferente. Ele paga o hospedeiro. E ele disse o quê? Cuida desse homem. Ele paga a cada um de nós, ele diz o quê? Cuida desse homem. Ele disse para o irmão Givaldo: cuida desse homem. Ele disse para mim: cuida desse homem. Ele disse para os irmãos, para as irmãs, para os jovens: cuida desse homem. Jovens,
cuide dos jovens. Irmãs, cuide das irmãs. Irmãos, cuide dos irmãos. Se as crianças entendessem, crianças, cuidem das crianças. Cuide das crianças. Então, irmãos, essa responsabilidade hoje é nossa. Nós somos os hospedeiros que precisamos cuidar do nosso próximo. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar dos nossos familiares. E nós precisamos cuidar das demais pessoas, irmãos, que precisarem. E como nós vimos aqui, o homem cuidou dele, o samaritano cuidou desse homem com os seus próprios recursos, irmãos. Ele cuidou com os seus próprios recursos. Senhor Jesus. Amém. Não se preocupe. Não se preocupe quando você ajudar alguém. Não se preocupe quando você, não importa a forma que você ajudar. Se seja com palavras, se seja com abraço, se seja até mesmo com dinheiro. Chama dinheiro mesmo? Dinheiro como? Com denário. Com denário, não é com dinheiro, né, irmãos? Com dinheiro. Não vou procurar outra palavra, não, com dinheiro. Não se preocupe, não. Não importa. Apenas cuide. Apenas ajude. Apenas oferte. Apenas ame o seu próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus voltar, é Ele que vai te recompensar, irmãos. Amém. Não sou eu, não é o irmão Givaldo, não é, irmãos, ninguém aqui. Não fique esperando recompensa de ninguém, não. Porque é o próprio Jesus que irá pagar tudo para você quando Ele voltar aqui. Amém. É o próprio Senhor Jesus, irmãos. Então eu achei isso aqui maravilhoso, irmãos. Amém. Saber que, assim como Ele disse que iria voltar, esse que irá voltar para nós, irmãos, nos dias de hoje, é o nosso Senhor Jesus. Amém. É aquele que irá nos recompensar. Amém. Tudo aquilo que nós fizemos pelo nosso próximo. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. É uma ilustração muito maravilhosa, né? O irmão Givaldo falou, outro dia o irmão Tiago falou, ou foi o irmão Minga, e hoje ele trouxe a mesma mensagem. Então, o que é que Deus quer com isso? Deus quer inculcar em nós alguma coisa. Amém. Sobre essa mensagem. Amém. Porque já foi 3 vezes que quando eu estava aqui, que essa mensagem foi trazida aqui, né? Então, o Senhor quer inculcar alguma coisa que está faltando em cada um de nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. O Senhor disse assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Amém. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Então, por que Jesus dizia de novo? Porque Jesus viu que ele falou 1, 2, 3 e as pessoas não deram ouvido. Por isso que ele traz essa ilustração. De novo, lhes falava Jesus. Amém. Então, muitas das vezes os irmãos vão dizer, mas de novo, essa palavra, que não falou outro dia, mas o Senhor quis que o irmão trazesse de novo, porque muitas das vezes a gente não inculcou essa palavra. Aqui fala de perdão, aqui fala de amor ao próximo, aqui fala de tantas coisas, Sim. e muitas das vezes nós ouvimos, e às vezes não praticamos. Então é necessário o Senhor trazer de novo essa palavra. Senhor Jesus. Amém. Ele falou aí, né? Que hoje o jovem pode cuidar do jovem. A gente vê aqui, eu vejo que os irmãos gostam de estar. O irmão Alisson. Então Deus colocou Lucas e Sim. Marcos para o irmão Alisson Sim. estar cuidando deles, né? Ou Marcos cuidando de Lucas, ou Lucas cuidando de Marcos, vice-versa. Um cuidando do outro. Glória a As Deus. irmãs sempre, né? Uma está cuidando da outra, né? E os irmãos, um cuidando do outro. Oh, Senhor Então é assim que Jesus, o Senhor Jesus quer. Nós somos uma família. E quando uma de nossas irmãs está com semblante triste, a gente conhece, por nós estar sempre juntas, né? Senhor Jesus, nós aqui já estamos familiarizadas com as irmãs, né? Com Sara. Então, se um dia ela estiver triste, ele vai perceber. Ela gosta de rir, ela gosta de, às vezes, quando está mais ou menos amando nas conversas.
hoje ela está meio triste. Por quê? Porque nós já estamos familiarizadas. Então, é uma família, né? E quando uma está triste, todas ficam tristes. Quando uma está alegre, todas ficam alegres. Porque Deus quer que a família se compadeça do outro. Amém. Né? No dia que a irmã não vem para a reunião, nós sentimos a falta. No dia que o irmão também não vem, da mesma forma. Mas voltando ao assunto do bom samaritano, né? Cuida desse homem. Aqui o Senhor deu a ilustração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vi uma mensagem um dia que o nosso próximo diz que começa dentro da nossa casa. Amém. Se eu não amo o meu esposo, nem amo meus filhos, nem os meus netos que estão todos os dias ali comigo, não tenho paciência, como que eu vou amar também os de fora? Então, meu próximo começa dentro da minha casa. Aí depois vai se expandindo, né? O nosso próximo. Então, aqui ele deu uma ilustração. Aí ele disse assim, Jesus, ele disse assim, Sim. porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, dizendo, certo homem, aí vem a história toda, né? Descia a Jericó. Aí mostrou que um era o levita, estava apressado para ir para a igreja para cantar ou tocar, né? O outro era vamos supor, um pregador. Não vou parar para pegar esse homem caído aqui não, porque eu vou pregar e o horário já está avançado, né? Então cada um passava e deixava lá. O samaritano, que ninguém dava nada por esse pessoal, foi ele que se compadeceu. Amém. Ele que pegou aquele homem, gastou ali o seu óleo de suas feridas, colocou no lombo do animal e ainda levou para a hospedaria. E lá ele disse o dono da hospedaria: cuide deste homem, porque quando eu voltar pagarei o que você gastou ou mais ainda, né? Nossa, então hoje o Senhor, Ele quer cuidar de nós. A gente vê a história ali dos dois filhos, né? O filho pródigo e o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa tinha de tudo, porque tudo do pai ali era dele. Mas o filho pródigo que saiu, ele levou a sua parte, mas ele gastou tudo. Mas o outro, ele ficou com tudo. Tudo do pai era dele, pois só ficou ele, né? Então ali o pai não foi atrás do filho pródigo, né? Tem um filho que se perde na igreja e tem um filho que vai embora mesmo, aquele que não quer saber mais de nada. E o Senhor não foi atrás. O Senhor ficou sempre esperando ele voltar. Amém. E no dia que ele voltou, o Senhor não ficou de braços cruzados. A Bíblia relata que o Senhor correu, abraçou, beijou e ali ele chamou os seus empregados e disse: traz depressa uma sandália. Eu quero separar esse meu filho do mundo. A sandália separa nós do mundo. Amém. Aí depois ele disse: traz um anel. Sim. Porque a aliança dele, no dia que ele saiu da minha casa, foi quebrada. Mas agora ele vai renovar a aliança comigo. Amém. Então ele colocou ali a aliança no dedo daquele filho. Aí ele disse: traz também uma túnica. Eu quero dar vestes novas ao meu filho. Porque essas vestes dele é veste do mundo, é veste velha. Eu quero dar as vestes novas. E depois ele disse o quê? Agora mate o melhor cabrito ou cordeiro, porque eu vou dar uma festa para mostrar ao povo que esse meu filho que estava morto, ele reviveu. Amém. E o outro, quando chegou, ele fez o quê? Ele sentiu ciúme do próprio irmão, né? Então hoje, nós temos que trazer tudo isso para nós, né? Nós Sim. temos que cada dia mais amar o nosso próximo, né? Cuidar uns dos outros, não ter ciúme entre nós na igreja, ver que todos nós somos uma família, aqui não tem grande nem pequeno, né? Então todos nós somos irmãos. Amém. E queremos, né, crescer nessa caminhada juntos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém. Eu vou ler aqui o versículo 34. Que diz: chegando-se, pensou-lhe o ferimento, e aplicando-lhe o óleo, vinho e colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele, né? Eu observando aqui, meditando nesse versículo, né, que Senhor Jesus, né, a gente precisa muito ainda deixar a vida de Deus crescer, né, porque aqui se simboliza Jesus, né, isso que Ele faz por nós hoje, né. Hoje essa hospedaria é a igreja, né, que tem que fazer isso. Às vezes nós
nós vemos um tempo atrás, mas nós temos que trazer isso para o tempo de hoje, né? Sim. Senhor Jesus, se a gente for olhar ali dentro do versículo 25, que tinha esse intérprete da lei ali, ele só ali põe Jesus, né, em prova. Sim. Né? Mas Jesus mostrou para ele que como era, né? As coisas. Ele disse que fazia tudo isso, amava o teu próximo, né? Mas o Senhor viu que faltava mais, né? O amor nele. Sim.